Amém? Jeremias capítulo 4, versículo 1. Todos encontraram? Amém? Jeremias 4:1 diz assim a palavra do Senhor: Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Se jurares pela vida do Senhor, em verdade, em juízo e em justiça, então nele serão benditas as nações, e nele se glorificarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: lavrai para vós outros campo novo, e não semeeis entre espinhos. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Pai, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos pela tua palavra que foi lida nesta noite. Pedimos que o Senhor fale com cada um que está aqui, cada um dos meus irmãos que estão presencialmente nesta casa, aqueles que estão, Senhor, ouvindo esta mensagem, Senhor, através, Senhor, dessa transmissão. Que o Senhor fale, que encontre, Senhor, um coração disposto a te ouvir. Por isso, Senhor Jesus, tudo que vem para roubar a tua palavra, eu repreendo pelo poder do sangue de Jesus. Fala conosco, é o que te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, o grande desafio da fé, o nosso desafio da fé, tem a ver com a sintonia entre as vontades, a saber, a nossa vontade e a vontade de Deus. Quando a nossa vontade, ela está sintonizada com a vontade de Deus, então servir a Ele, então obedecer ao Senhor, obedecer aos seus princípios, se torna uma bênção, se torna uma alegria, porque a gente está caminhando, estamos alinhados com a vontade do Senhor, estamos em sintonia. Agora, quando a vontade de Deus, ela não é a mesma que a nossa, então, irmãos, a obediência passa a ser um peso. Então, a obediência passa a ser algo muito difícil para a gente. Quando Deus manda, e você não quer, e você não gosta, então aquilo é um peso para você, porque você não consegue andar em sintonia com a vontade de Deus. E quando a gente lê na Bíblia, irmãos, a gente vai ver pessoas servindo ao Senhor com disposição, servindo ao Senhor com alegria. E já parou para pensar, quando você lê a palavra de Deus e você vê tantas pessoas que serviram a Deus com alegria, que tiveram seus corações voltados para o Senhor? Hoje não é fácil a gente encontrar isso nos nossos dias. Pessoas realmente dispostas, pessoas que realmente querem e não importam as situações. Por exemplo, a Bíblia fala lá em Marcos capítulo 5, versículo 20, que aquele gadareno, quando ele foi liberto, quando o Senhor libertou a ele, além de ele querer seguir a Jesus imediatamente, o Senhor falou: não, fica aí. Mas o que ele fez? Aquilo ardeu tão forte, ele ser liberto daquela situação, que ele se tornou um missionário. Ele foi testemunhando em Decápolis, ou seja, ele virou um missionário pregando para 10 cidades, porque era um conglomerado de cidades Decápolis. Então ele sai pregando, ele sai anunciando aquilo que Jesus fez, as maravilhas que o Senhor fez. Então, amados, quando a gente olha para a nossa realidade de hoje, tantas pessoas que estão na igreja, me pergunto: quanto tempo você está na casa do Senhor? Quanto tempo que você pode falar assim: eu sou um cristão verdadeiro, um cristão que está servindo a Deus? Mas eu pergunto: quantos de nós ainda não pregamos para ninguém? Quantos que estão há tanto tempo na fé, tanto tempo servindo a Deus, mas eu ouso dizer, nunca leram a Bíblia? E agora não estou dizendo apenas ler a Bíblia inteira, mas talvez não foram capazes de ler um livro da Bíblia, talvez um livro do Novo Testamento, ou até você pega os profetas menores do Velho Testamento, que talvez seja uma página. E tantos cristãos que estão há tanto tempo na casa de Deus e não leram um livro sequer, não se desenvolvem, não crescem,
e consequentemente não conhecem a vontade do seu Senhor. Nós levantamos as mãos e falamos: eu sirvo a Deus. Mas eu pergunto: você conhece qual é a vontade do seu Senhor para você? Você conhece qual é a vontade do Deus que você serve para a tua vida? Isso me faz refletir, irmãos. Por que algumas pessoas elas se tornam tão importantes para o reino de Deus e outras não? Porque a gente enxerga isso, não é verdade? A gente fala: mas como tal pessoa ela é tão importante para o reino de Deus? Como tal pessoa ela teve uma ascensão meteórica, ela cresceu de uma forma tão grande? Como aquela pessoa que aceitou Jesus agora, ela já está ali anunciando, está pregando, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Porque, irmãos, algumas pessoas se convertem de verdade em pouco tempo e se tornam relevantes, e outras se arrastam por anos e anos, lutando talvez para se libertar de alguma coisa, e não conseguem. Pessoas que aceitam a Jesus e têm um encontro genuíno com Cristo, e imediatamente elas começam a buscar, elas são sedentas pelo Senhor. Elas entendem que elas conheceram a verdade, que essa verdade os libertou. E eles querem conhecer, eles querem seguir e querem andar, assim como aquele gadareno quis andar com Cristo. Assim como Zaqueu, que o Senhor entrou na casa dele e mudou a história da vida dele. E ele seguiu ao Senhor. Assim como Bartimeu, que estava à beira do caminho, e quando ele se encontrou com o Senhor, ele lançou a sua capa, e ele seguiu a Jesus, ele começou a seguir a Jesus, a andar com Jesus. Mas eu pergunto: por que quantas pessoas que estão na casa de Deus não conseguem? Porque a rotina de fé de algumas pessoas é uma interminável situação de cai e levanta. Uma hora está bem, outra hora está mal. E o louvor que mais toca o coração deles é aquele louvor: eu hoje estou bem, mas aí estive mal. Mas ele está sempre assim. Um dia é dia de sol, outro dia é dia de temporal. Pessoas que não conseguem viver e andar no centro da vontade de Deus e andar numa constância, que é o que o Senhor espera da gente. A gente uma hora está no alto, outra hora a gente está lá embaixo, cai, levanta, parece não ter fim. E eu pergunto, e eu quero que você se responda nessa noite, responda ao Senhor: como tem sido o teu histórico com Deus? Quando o Senhor puxar a tua ficha, como tem sido a tua ficha diante do Senhor? Será que é uma ficha constante de alguém que tem agradado ao Senhor, de alguém que tem andado conforme o querer do Senhor? Ou é uma ficha de alguém que o tempo inteiro cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta? E muitas vezes a gente acha até que não é normal isso. Não é normal, irmão. O pecado, ele é um acidente em nossas vidas. Ele não pode ser uma constante. Nós não podemos usar o louvor e falar: eu sou humano, não consigo ser perfeito, quando Deus ele fala na palavra: sede santos, como eu sou santo. Isso é algo que o Senhor entregou para a gente. E a gente pode ser. E como que a gente vai ser? Conhecendo ao Senhor, buscando ao Senhor, tendo dele. E é interessante que as pessoas, elas olham para alguém que está de pé. Nós cantamos hoje, estamos de pé. E muitas pessoas olham para aquelas pessoas que estão de pé na fé, e elas se interessam em saber: poxa, qual que é a estratégia que esse irmão tem? O que ele faz para se manter firme, apesar das dificuldades? O que ele faz? E hoje tem muitos podcasts que a gente assiste por aí, que são entrevistadas pessoas de relevância no meio cristão. Mas uma coisa me chama a atenção em todos esses podcasts: sempre você vai vir uma pergunta: mas como você faz isso? Como você faz para cuidar disso aqui? Como que você faz para se manter firme? Como que você faz para isso ou para aquilo outro? Porque todo mundo quer ter uma resposta. Como que eu faço para ter uma constância? Como que eu faço para ter uma constância bíblica? Como eu faço para ter uma constância diante do Senhor? Como se fosse alguma coisa, irmãos, que tivesse um segredo. Na realidade, um servo de Deus não tem nenhum segredo. Não existe uma manha. Não, me ensina o esquema aí, pastor. Não tem um esquema. Não existe uma manha, não existe um jeitinho. A vida cristã vitoriosa é uma vida comum. É uma vida simples, baseada na simplicidade do Evangelho.
de tentar ser mais parecido com o seu Senhor a cada dia. Esse é o segredo. Você quer ser santo como o teu Deus é santo? Seguir a palavra dele? Então cada dia seja mais parecido com o teu Senhor. Quando as dificuldades, quando as situações aparecerem na tua vida, você precisa falar: Senhor, eu preciso ser mais parecido com o Senhor. Nós temos que ser pessoas mais ativas e menos reativas. Muitas vezes nós só reagimos, nós não agimos. O Senhor espera que nós agimos, que nós sejamos segundo Ele. E é interessante que quando a gente fala de ser, a didática de Deus na história, ela é muito interessante. Porque quando você vai pegar lá a partir do Gênesis, quando o Senhor ele cria o homem e a mulher, o relacionamento do Senhor, ele ia num nível pessoal. Deus ele ia pessoalmente, falava com Adão, e ele se relacionava. Quando a gente pega também Abraão, o Senhor faz um chamamento a Abraão, e o Senhor caminha com Abraão, é um relacionamento individual. E o Senhor caminha com uma pessoa. Passa-se o tempo, aí esse relacionamento ele evolui para um nível institucional a partir de Moisés. O Senhor agora caminha com um povo, não caminha como um indivíduo, caminha com um povo separado, um povo escolhido. Mas no Novo Testamento, esse relacionamento ele volta a ser pessoal. Jesus agora caminha conosco, ele caminha comigo e com você lado a lado. Ele nos deixou o Espírito Santo e ele habita dentro de nós. Então esse relacionamento ele sai de um relacionamento que é um relacionamento institucional com um povo e passa a ser um relacionamento pessoal. Deus novamente tem um relacionamento pessoal comigo e com você, com cada um de acordo com a nossa necessidade, de acordo com a nossa situação. Jesus caminha com você, Ele fala com você, você tem o Espírito Santo que testifica sobre a tua vida. E o mais difícil dessa didática é exatamente o que eu disse no início, é a sintonia das vontades. Porque no Antigo Testamento, as ordens eram ordens estáticas. E o que é estática? Algo que é parado. Por exemplo, para a gente entender, é do tipo: faça isso e viverá. O que eu tenho que fazer? Ah, eu pequei, então pega lá o cordeiro, pega um animalzinho, entrega e está tudo certo. Então era alguma coisa estática. As realizações eram automáticas, eu vou e faço, já sei o que eu tenho que fazer. Eu sei como eu tenho que agir, eu tenho que fazer dessa forma, e aí vai estar tudo certo. Agora, no Novo Testamento, a coisa muda, porque entenda que Deus está trazendo um relacionamento pessoal. Nós conversávamos ontem lá no Encontro dos Homens, exatamente nisso, da comunhão. Por que o Senhor precisou trazer mandamentos através de Moisés para o povo? Porque o povo era um povo que não conhecia Deus. Era um povo que ficou 400 anos escravos no Egito. Então a cultura deles, a forma de comer, a forma de agir, a forma de pensar, a forma de se relacionar, a forma de adorar é como os egípcios. Então o povo sai do deserto, mas Deus ainda precisa instituir leis, para que eles comecem a entender que agora é a lei de Deus, não é a lei de Faraó, não é a lei do Egito que eles viveram. Então Deus coloca para o povo algo comum a todos: olha, isso aqui que vocês têm que fazer. Mas no Novo Testamento agora a coisa difere, Jesus vai trazer um novo momento. Deus não exige mais que você faça. Ah, eu pequei, agora eu vou ter que fazer. Deus não está exigindo que você faça. Agora Deus exige que você seja. Agora o negócio muda. E aí está o desafio de servir a Cristo de verdade. E eu pergunto para vocês, meus irmãos, nessa noite: será que somos de verdade? No mundo onde se prega mentira, eu pergunto: será que você é de verdade? No meio em que nós dizemos que nós pregamos a verdade, eu pergunto: você é de verdade? Porque fazer algo até ok, a gente pode fazer. Alguém fala para mim: olha, pega esse copo e leva lá. Eu entendo, eu tenho que fazer isso. Isso é automático.
Mas é diferente quando é de verdade. Será que quando eu faço isso, eu levo o copo aonde pediram, eu estou sendo de verdade? Eu estou servindo de verdade? Será que o louvor que eu dou a Deus, ele é de verdade? Será que quando nós cantamos para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci? Será que quando você canta isso, você está cantando de verdade, você está sendo honesto e verdadeiro com o Senhor? Será que aquilo que nós fizemos hoje é de verdade? É genuíno? É verdadeiro? É de alguém que fala: Senhor, eis-me aqui, Senhor, faça a tua vontade sobre a minha vida. Como tem sido difícil servir ao Senhor de verdade para algumas pessoas. Muitos irmãos congregam, mas ao mesmo tempo são escravos. São escravos de vícios. São escravos de pecados que os afastam de Deus. De um lado você busca, de um lado você adora, mas do outro você se afasta. No culto você canta, você levanta a mão, você chora. Mas quando termina, quando o culto acaba, você destrói tudo aquilo que você construiu em adoração. Às vezes dentro do carro, quando você vai entrar no carro, no teu veículo, você já destrói aquilo que você construiu em adoração aqui hoje. Ou quando você vai pegar um ônibus e você destrói, por muitas vezes com atitudes que não refletem, que não transmitem a graça de Deus, a glória de Deus, porque existem coisas que habitam dentro de nós, que precisam ser arrancadas. E Deus então, Ele usa o profeta Jeremias para profetizar sobre essa situação. Jeremias capítulo 4, versículo 1, o Senhor está falando: se voltares, ó Israel, diz o Senhor. Então se vocês decidirem voltar, vocês entenderem que está errado, volta para mim. Se vocês removerem as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. O que Deus está falando aqui, comigo e com você, é que você não vai mais andar cambaleando na fé. Deus usou Jeremias para denunciar esse sobe e desce espiritual. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. E com base nessa profecia, irmãos, a gente vai poder entender qual que é a vontade de Deus para nós e como que é possível alcançar. Porque é possível. Quando Deus fala que para você ser santo não é algo que é difícil de você alcançar. Você pode conseguir. Óbvio que tem esforço. Porque sem esforço, sem luta, você não vai chegar a lugar algum. E me chama a atenção essa palavra vagueando. Do original, ela significa nude, que quer dizer vacilar, andar de um lado para o outro, sem rumo. Então Deus está falando isso para o povo. Não mais andarás vacilando, não mais andarás de um lado para o outro sem rumo, porque é assim que o povo estava. Uma hora serve a Deus, outra hora não serve a Deus. Uma hora caminha no Senhor, está lá em cima, Deus é Deus, Ele é Senhor, e outra hora Ele não é mais o Senhor. Uma outra hora não é de verdade. É um povo que louva o Senhor com seus lábios, mas seu coração está distante. É um povo que não é de verdade. Como somos nós hoje? Como estamos nós hoje? Eu quero deixar 3 pontos para a gente pensar nessa noite. E o primeiro ponto é que uma fé saudável, uma fé genuína, uma fé verdadeira, ela começa com uma mudança radical nas nossas vidas. Não é só uma mudança, é uma mudança radical. É 360 graus, irmãos. Não é só um pouco de mudança, a mudança ela é completa. E quando a gente pensa em mudança, é interessante como a gente junta coisas que não prestam. É interessante isso. Ontem, antes de a gente, ali no encontro dos homens, a gente marcou futebol. Cheguei mais cedo, encontrei o irmão Neilton, ele mostrou algumas coisas para mim. E eu falei exatamente isso para ele: olha, coisas que não prestam. A gente vai juntando. O homem então ele tem essa característica. A mulher também gosta, mas o homem talvez mais em alguns momentos. Se você guarda pedaço de fio, não sei o que,
pedaço de pau, de madeira, de piso, porque em algum momento você fala, não, mas talvez em algum momento eu possa precisar disso aqui. Isso aqui pode ser importante. Isso aqui pode ser, lá na frente eu posso usar isso aí. Quantas pessoas juntam tranqueiras que não servem para mais nada? Todos têm em casa, praticamente todos. Quem não tiver é uma exceção à regra. Todos temos um cantinho da bagunça, que você joga tudo lá e deixa lá. E tem aqueles que quando você fala, eles se orgulham até. Não, esse canto é o canto da bagunça. E ai daquele que se mexe no canto da bagunça. Está tudo bagunçado, mas para você está organizado ainda. Se tirar, se mexer, você fica bravo. É um lugar onde a gente coloca coisa que não serve mais. E para as irmãs, aí eu vou me incluir, irmãos. Eu tive que fazer uma varredura no meu guarda-roupa. Porque eu tinha umas camisas bonitas e eu falava assim, não, na minha juventude, quando era tipo o João assim, magrinho, o Guilherme, eu já fui assim, irmãos, magrinho, eu tenho provas, magrinho assim, esbelto, e eu deixei lá, eu falei, não, em algum momento eu vou chegar lá de novo, até que chegou um dia, irmãos, eu falei assim, não dá mais. Falei para minha esposa, eu tenho que tirar daqui, porque eu estou aqui esperando, os anos estão passando e o negócio está aí, ó. Só está acumulando, eu vou comprando roupa nova, porque essa daqui está bonita, mas não dá mais. Vai estourar os botões, achando que eu vou chegar lá. E aí eu desisti, irmãos, o último momento que eu falei assim, vai dar, agora vai dar, eu vou chegar lá, foi quando eu fiz a cirurgia. Eu fui da cirurgia, fiquei lá 15 dias na sopa, não resolveu nada, irmão. Eu falei, agora chega, não vou me aguardar. Sangue de Jesus tem poder. Mas quantas irmãs fazem isso também? Guarda-roupa. E você vai olhar daqui a pouco, aí a mulher fala assim, não tem roupa. Quando você vai ver, tem um monte de roupa lá dentro. Minha esposa foi fazer uma varredura lá no quarto do Felipe. Não, acho que a gente não tem roupa tal. Quando foi ver, tinha um monte de calça vindo guardada lá no fundo. Que a gente vai usando, A gente tem essa mania de pegar, a gente compra a roupa nova, mas a gente vai usando a velha. Em vez de usar a nova, a gente vai usando a velha. E quando acabar a velha, a gente pega a nova. Só que aí a nova já está velha. E aí agora tem que comprar, não tem roupa. Aí você acha. E fica aquela coisa, irmãos. Então a gente tem sempre um lugar onde a gente vai guardando coisas que não servem mais. Mas sabe qual é o detalhe? Aí eu estou dizendo por mim. A gente não tem coragem de se livrar delas. Fala misericórdia. Tinha uma camisa, eu nunca vou esquecer. Quando a minha esposa morrer, eu vou colocar na lápide dela. Uma camisa que eu gostava, irmãos. Eu gostava daquela camisa. Casamos. E ela não gosta dessa camisa, não gosta daquela. Até um dia que eu não achei a camisa. Quando eu achei, ela estava no chão, virou pano de chão. Porque senão não tirava, mas porque estava velha, irmãos. Mas para mim estava nova. Então tem coisas, irmãos, que às vezes a gente vai deixando que não serve mais. Mas a gente não tem coragem de se livrar delas. Porque em outro tempo ela teve algum valor. É a cor, é o preço, sei lá o que foi. Mas alguma coisa teve valor para você. E o interessante é que esse cantinho, como eu disse, não é aberto para o público. Não é aberto, não é um lugar que você tem que qualquer um chega lá, não. E esse lugar geralmente é um lugar pouco iluminado, irmãos. É um lugar escurinho. E não existe limpeza constante. Você não vai todo dia lá, deixa eu dar o trato aqui, deixa eu passar essa camisa. Não, vai ficar lá. Não tem um cuidado constante, não tem limpeza constante. A maioria de nós temos um lugar onde a gente junta coisas que não prestam. Vez ou outra, irmão, às vezes tem que ver ali, quando chega na casa, na sala de jantar ali, a gente tem um como se fosse uma mochilinha, não é uma mochilinha, esqueci o nome, que a gente guarda o laptop. Só que não guarda mais o laptop lá virou o canto dos papéis, joga tudo lá. A gente sempre tem algum canto que a gente joga um monte de tranqueira. A gente nem sabe, nem serve mais. A gente vai guardando, às vezes ou outra a gente tem que fazer uma geral e limpar.
O problema, irmãos, é quando isso a gente aplica à nossa vida espiritual. Existem coisas na velha vida, na nossa vida de outrora, que eram muito usadas. Talvez o jeito de se vestir, a forma de se expressar, a forma de se relacionar, que eram muito usadas, velhos hábitos. É o meu hábito. Mas que hoje, na nossa nova vida, irmãos, não tem lugar, não se aplica, não serve mais. Não condiz com o nosso estilo de vida. Mas por alguma razão, algumas pessoas ainda conservam. Por alguma razão ainda mantêm, eles guardam e talvez até utilizam as tralhas da vida velha. E essas tralhas são um empecilho, irmãos, para uma vida com Deus. Para que Deus ele manifeste a vontade dEle. Para que Deus habite de você e se manifeste em você de verdade. Isso me lembra Jacó. Lá no Gênesis 35. Deus diz para Jacó, ele fala: Jacó, é hora de você subir para Betel, Jacó. É hora de você se estabelecer lá onde eu fiz uma aliança com você. É hora de você voltar e fazer um altar com o Senhor. E Jacó, quando ele teve um encontro com o Senhor, ele falou: Senhor, olha, na primeira vez que ele se encontrou, Senhor, olha, se o Senhor estiver comigo, eu vou voltar, vou fazer um altar, eu vou te servir. Mas o tempo passou. Jacó lá com o seu sogro Labão, ele parecia de uma certa forma gostar daquela vida, mesmo vivendo de enganação, mas parece que ele gostava do lugar onde ele morava. E ele se esquecera da promessa que ele fez ao próprio Deus, de que ele voltaria, que se Deus abençoasse ele voltaria para o lugar onde ele teve o encontro com o Senhor. E ele não cumpre então a promessa de retornar para a casa do pai dele, pai Isaque. E agora Deus está falando: é hora de você levantar acampamento, Jacó, e sair dali, vai para as terras do teu pai, é lá o teu lugar. Mas a Bíblia diz que Jacó escuta, Jacó conhece a Deus, mas ele permite que certas coisas entrem na sua vida, entrem na sua família. E Jacó sabe disso. Para eu voltar para Deus, para eu viver de acordo com a vontade de Deus, não ficar subindo e descendo mais, eu preciso mudar. E o que a Bíblia diz? Eles precisavam lançar fora os deuses estranhos. Raquel carregava os deuses do seu pai, seus servos tinham deuses, e Jacó sabia disso. Então pense o seguinte: Jacó sabia que estava errado, não era da vontade do Senhor, mas ele permitia, ele aceitava. E para seguir ao Deus verdadeiro, você não pode permitir que deuses estranhos caminhem com você. Então Jacó entendeu: olha, a gente precisa ser purificado, a gente precisa mudar essas nossas vestes, porque elas não servem para andar com Deus. Então enquanto você continuar carregando deuses estranhos na tua vida, não vai servir para andar com Deus, irmãos. Enquanto você não mudar as tuas vestes, não vai servir para andar com Deus. Foi falado no encontro dos homens: onde está o teu coração? Então Deus está falando comigo, com você: onde está o teu coração? Será que o teu coração está para as coisas do Senhor? Está para as coisas do reino do Pai? Será que verdadeiramente você deseja ser uma nova criatura em Cristo, na presença do Senhor? Para que Deus, irmãos, opere em liberdade na minha e na tua vida, é necessário que a gente se desfaça de todos os deuses estranhos que interferem no relacionamento com Deus. Quais são os deuses estranhos que estão interferindo no teu relacionamento com Deus? Às vezes é a TV, é o passeio, é o trabalho. São as pessoas. O que interfere? Analisa nessa noite. O que interfere o teu relacionamento com Ele? Qual é a tralha que você ainda está guardando? Existem pessoas que vivem vagueando na fé. São como a onda do mar. A onda vem, depois vai, a onda vem, depois vai. Uma hora ela vem mais forte, outra hora vem mais fraco. São pessoas que vivem assim. Uma hora ele está cheio de Deus, outra hora ele não está tão cheio. Uma hora ele está cheio de vontade, outra hora não está mais. E é isso que Deus está falando para Israel: se vocês se consertarem comigo, se vocês jogarem fora todo o lixo, vocês não andarão mais vagueando.
Se vocês jogarem tudo fora, vocês não vão ficar andando 1 hora de um lado, outra hora do outro. Vocês não vão ficar no sobe e desce. Eles sobem, depois descem. Tem época que eles sobem mais, tem época que eles ficam ali, sobem de menos. Como foi falado no encontro, vou forçar os homens que não vieram. Você não tem padrão. Pessoas que não têm padrão, elas dependem. Depende da lua. Eu só vou na igreja se for lua minguante, ou se for lua cheia, ou se for lua nova, ou se for lua crescente. Eu dependo do sol. Se tiver sol eu vou, se não tiver sol eu não vou. Depende do vento, está ventando, então eu não vou. Depende da chuva, não, então não vai. Pessoas que dependem de fatores. Quais são os fatores que você tem colocado? Olha, depende. Para eu servir a Deus, depende. Para eu estar aqui hoje, depende. Depende, eu tenho que ver se não tem compromisso. O que depende para você? Quando você já fala assim, eu dependo de Jesus, eu preciso servir ao Senhor, eu preciso ser corpo, eu preciso ser igreja. E igreja não é na minha casa, igreja é na casa do Senhor. É ali que nós somos corpo, que nós se juntamos, nós temos ministérios. Cada um tem dons e talentos que somados, nós formamos o corpo de Cristo porque Ele é excelente. Pessoas que não mantêm um padrão de comunhão com Deus são assim. Pessoas que não conseguem agradar a Deus e vivem assim. Quantos de nós somos assim? Pessoas que não conseguem se manter firmes no Evangelho são pessoas assim, que não têm padrão, não conseguem andar, vivem vagueando. 1 hora eu estou, outra hora eu não estou. Pessoas que querem, irmãos. Você perguntar para ele, não, ele fala assim, eu quero, pastor. Eu quero servir. Pessoas que querem buscar, pessoas que sentem, que desejam uma vida íntegra com Deus, mas paralelamente cultuam o que não agrada a Deus. Carregam lixo, e aí que está o problema. Você até quer, mas você não quer largar aquilo que não presta, aquilo que te afasta de Deus. A gente vive num tempo em que a sujeira não é só algo que você toca, mas é virtual. Onde aquilo que é abominável ao Senhor pode nem, como eu disse, pode nem ser realmente físico. E essas coisas formam um impedimento para que Deus ele se manifeste de verdade. Mas eu quero dizer para você nessa noite, querido, existe uma vida plena em Deus. Existe sim a possibilidade de você ser livre. Existe a possibilidade de ser pleno em Deus, ser completo em Deus. Existe um jeito de parar de vaguear, de ficar como a onda do mar. Existe um jeito de você se livrar dos altos e baixos na fé. Hoje eu estou forte, amanhã eu estou fraco. Existe um jeito de você sair dessa roda gigante da rotina que cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta espiritualmente, e você gira, gira, gira e você não sai do lugar. E Deus, Ele está dizendo através do profeta Jeremias que se o povo quiser dar um passo, é com Ele. E Deus está falando para você, se você quer realmente viver a plenitude, é com Ele. Não são com pessoas, é com Cristo. E a gente depende muito dos outros. Quando Deus fala, dependa de mim, é comigo. Se voltar, volta para Deus, volta para o Senhor. E quando eu falo voltar, não é aquela coisa que a gente vai conversar e a pessoa fala assim, não, pastor, eu preciso voltar para a igreja. Não, preciso voltar, preciso estar na igreja. É muito mais do que isso, irmãos. Deus está falando, é para voltar para Deus, é se acertar com Ele. E daí o resto Ele vai acrescentando, o resto Ele vai acertando, Ele vai direcionando, Ele vai mostrando. E Deus está falando conosco hoje, queridos. Entenda algo, não se acerte com a religião. Qual a sua religião? Eu sou crente, eu sou cristão. Isso não é religião, irmão. Não se acerte com a religião, porque a religião ela vai ficar te falando o que você tem que fazer. Se acerte com Jesus. Não se acerte com a estrutura. Se acerte com o estruturador.
que é Cristo. Se acerte com cabeça, é com o Senhor, irmãos. Mas óbvio que o Senhor não está falando só, você se acerte com o Senhor, mas como você vai fazer isso? Segundo ponto, seja resolvido em seu coração. Versículo 4: circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém. A circuncisão, irmãos, foi um sinal estabelecido por Deus para o povo. Embora fosse uma marca permanente que diferenciava o povo de Deus, ela não era, e agora você vai entender que eu estou falando até com a questão do lixo, das coisas escondidas. Não era visível para que todos eles pudessem ver claramente. O símbolo era interno, demonstrando que mais que um sinal na carne, era o comportamento e a fé que o identificariam como servos de Deus. Então a circuncisão, ela tinha esse objetivo. Obviamente, irmãos, era um benefício para a saúde. Era algo sanitário num contexto de deserto. Imagine um contexto de deserto, de pouca água. Imagine um bebê menino que nasce. Imagina que você está no deserto. Vocês acham que eles tomavam banho todo dia? Está caminhando no deserto, irmãos. Imagina você 24 horas sem um banho. Misericórdia. Você se sente sujo. Fala, não, eu preciso tomar um banho. Não dá. Sem tomar um banho não dá. Então, irmãos, aquela marca física, do ponto de vista dos bebês também, salvava a vida. Porque pensa uma criança recém-nascida, sem higiene. Então precisava fazer o que tinha que ser feito. Precisava ter a circuncisão. Mas o resumo é, essa é uma marca física de uma aliança espiritual. Todo judeu passava a ter essa experiência. Sabe quando? No 8º dia de vida. 8º dia de vida. Já parou para pensar? No 8º dia de vida, uma criança não pode dar opinião do que ela quer ou que ela não quer, não é verdade? A criança não pode, ela não tem escolha, não tem jeito, não tem o que fazer. E o que Deus está nos mostrando com isso, considerando o 8º dia de uma criança, é que existem coisas que não são negociáveis. Você precisa entender isso. Existem coisas que não são negociáveis. Com Deus é isso. Tem coisa que não dá para negociar. Jeremias agora ele vai profetizar que o servo de Deus precisa remover o prepúcio do coração. Ele diz que você precisa arrancar a sujeira, ou aquilo que segura a sujeira no seu coração. Então é isso que é a circuncisão do coração. Então se você quer ter uma fé pura, se você quer ter uma fé genuína, arranque do seu coração aquilo que não presta. Arranque de dentro de você o que não agrada a Deus, e você sabe. Quando você liga a TV e você vê alguma coisa que não agrada a Deus, você sabe. Quando você entra na internet, acessa alguma coisa que não agrada a Deus, você sabe. Quando você tem um comportamento que não agrada a Deus, você sabe. Como foi dito ontem, quando você está no trânsito e você baixa o vidro para falar alguma coisa para alguém, você sabe que está errado. Muita gente quer servir a Deus, irmãos, mas continua alimentando sujeira, continua guardando o pecado, continua alimentando situações que são a causa da frieza espiritual. Fala, pastor, eu estou desanimado, mas é óbvio que você vai desanimar. Se você continuar alimentando o pecado, continuar alimentando aquilo que não te coloca perto de Deus, é óbvio que vai te afastar, é óbvio que você vai ficar frio. Então de um lado você vem aqui, você ora, você adora, você canta, você louva, você ouve, você se ajoelha, você se emociona, você pode até chorar. Mas por outro lado você continua guardando a sujeira, continua juntando o que não presta. O que você tem guardado no seu coração? Porque a gente costuma dizer, não, se Deus é por nós, quem será contra nós?
Mas eu digo para você, e se Ele for contra nós? Porque existem coisas que com o Senhor não são negociáveis. Agora, quando a gente não entende, quando a gente não abre o nosso coração, quando a gente não tira a sujeira do nosso coração, quando a gente vai mantendo aquilo que nos afasta do Senhor, sabe qual é o próximo passo? A gente terceiriza a culpa, a gente terceiriza o erro. Ah, a culpa é do quê? Não, eu não sirvo a Deus, eu não consigo fazer porque a culpa é da igreja. Não, olha, eu não estou servindo a Deus direito porque a culpa é do pastor. A culpa é da música. A culpa é do pregador. A culpa é do horário. A gente arranja desculpa. A gente terceiriza a culpa. Quando você começa a olhar e você está vendo todo mundo errado, só você certo, alguma coisa está errada, irmão. Tem pessoas que são assim, só ela está certa. Ela nunca está errada. São pessoas que terceirizam. Não consegue, a Bíblia fala, avalie-se, examine-se o homem a si mesmo. Quantos já perderam essa capacidade? Eles só terceirizam. Ele não se examina mais, não tem mais filtro. Entenda algo. Só será possível resolver o problema de verdade. O problema que existe dentro de você, quando você decidir encarar de frente a tua situação. De falar, Senhor, isso aqui eu sei, está errado na minha vida, e eu preciso tirar. Isso aqui não é bom para mim, eu preciso arrancar. Porque entenda algo nessa noite. A aparência exterior, ela não afeta o teu interior. A tua aparência exterior não afeta o teu interior, mas o teu interior afeta a vida toda. Por isso, o cristão não precisa ser circuncidado exteriormente, no caso o homem, mas marcar o seu coração com a presença de Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 11, diz assim: nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. E aí, meu irmão, você vai entregar o seu coração. De que forma? Eu entro no terceiro ponto e vou terminar aqui. Entregue a sua intimidade para o Senhor. Aos 8 dias de vida, uma criança, homem, judeu, já sofria a sua primeira cirurgia. 8 dias de vida, primeira cirurgia já. Onde? Nas suas partes íntimas. Agora eu pergunto para vocês, meus irmãos e minhas irmãs: existe uma parte do corpo mais íntima do que o órgão sexual? Não. O que simboliza isso? É lá que Deus decidiu mexer primeiro. O que isso quer dizer? Se você quer ter sucesso na sua vida espiritual, se você quer ser um homem de Deus, se você quer ser uma mulher de Deus, se você quer ser alguém cheio do Espírito Santo, se você quer sentir Deus de verdade, se você quer ser um instrumento nas mãos do Senhor, se você quer viver a plenitude de Cristo na tua vida, ser santo como Ele é ser santo, se você quer ter a plenitude do que Ele tem para você, só existe um jeito: deixa Ele mexer na tua intimidade. Isso que simboliza. Deixa Ele mexer naquilo que é mais íntimo de você. Deixa Ele circuncidar você. Por isso que eu falei do início. A gente tem o nosso quarto, o nosso canto de tranqueira, que a gente não gosta que mexa. É a nossa bagunça. Você fala assim, mas eu sabia onde estava tudo. É a minha bagunça. E você não quer que ninguém mexa. Deus está falando para você, só existe um jeito: deixa Ele mexer na sua intimidade. Deixa Ele mexer onde te dá mais vergonha. Deixa que Ele arranque o que não presta e que ajunta a sujeira. Vai doer, irmão. Vai doer. Mas você vai ser um homem diferente. Mas você vai ser uma mulher diferente. Como eu disse, essa intervenção é realizada no menino quando ele tem 8 dias de vida. Nesse tempo, a criança não tem condições de resistir. Sim ou não? Tem?
Ela mal consegue mexer. Não tem condição nenhuma de resistir. Uma criança de 8 anos, 8 dias de vida, ela não impede uma intervenção. Vamos pegar o exemplo que o Neto falou. O Levi, pequenininho. Está com 2. Ele já consegue se mexer. Opa, não, aqui não. Pergunta para o Neto, pergunta para a Sueli. Se falar para ele, às vezes eu brinco com ele, quer tomar uma injeção? Não, aqui não. E ele tem 2 anos. 8 dias de vida. A criança não tem como se mexer, ela não tem opção. O que eu quero dizer com isso? Muitos de nós estamos impedindo as intervenções de Deus, porque a gente cresceu. E quando a gente cresce demais, aí é só do nosso jeito. Não, Deus quer trabalhar. Não, é só do meu jeito. Não, Deus, aqui não. Isso aqui não, Deus. Não, aqui não dá não. Porque tem que ser do nosso jeito. Porque nós temos as nossas opiniões. Porque nós temos a nossa teologia. Não, eu conheço Deus assim, não é dessa forma não. Deus quer intervir, Deus quer fazer com que a gente seja santo, mais santos, santificados por Ele. Não, mas eu tenho minha teologia, eu tenho meu jeito de entender aqui, não, isso aqui não. Aí a gente começa a impedir a intervenção de Deus. Porque a gente cresceu demais. E como que Deus vai trabalhar em alguém que cresceu demais? Ele não permite. Tem aqueles que quando vão no hospital, ele fala assim, você vai ter que tomar uma injeção. Você fala, não tem um comprimido? Não dá para ser um comprimido? Não dá para ter um outro jeitinho? Porque a gente cresceu, a gente entende. A gente tem nossas opiniões. Ou às vezes, nós vamos ser aqueles que vamos circuncidar o outro. Os pais tinham o papel de circuncidar o menino. E muitas vezes eu e você seremos pessoas que vamos circuncidar alguém. E não é fácil, a gente tem dó, não é? Pensa nos dias atuais, irmãos. Quem é pai, quem é mãe? Fala assim, não, vou circuncidar meu filho? Não, mas dá dó. Não, mas ele vai chorar, eu vou sofrer com ele. Mas às vezes é necessário, às vezes a gente está deixando de circuncidar, quando Deus mandou circuncidar, porque é um povo separado. Deus mandou você corrigir quando você não corrige. Deus mandou acertar quando você não está acertando, porque você fica com dó. Só que aí vai crescer. E a gente não vai permitir que Deus circuncide. Em que condição a gente está? De ser circuncidado ou de ser aquele que precisa circuncidar alguma coisa? Deus está falando conosco hoje. Dê lugar para o Espírito Santo. Se você quer ser livre de verdade, comece entendendo que a libertação começa quando você tira a mão. Quando você fala, Senhor, eu volto aos meus 8 dias de vida, para que o Senhor coloque a mão, o Senhor faça o que o Senhor quiser fazer. E você se entrega totalmente para que a vontade de Deus seja feita em você. Você fala, Senhor, não seja eu, mas seja o Senhor. Faça a tua vontade. É Paulo entendendo isso. Ele entende que ele cresce quando ele diminui. Mas a gente está tão cheio de si. Nós temos tantas razões. Mas o Senhor está falando, é tempo de circuncidar o vosso coração. Tirar a sujeira que está dentro do teu coração, que não agrada ao Senhor e você sabe que não agrada a Deus. É romper, irmãos, com esse ciclo. Deus está esperando isso de mim e de você. Como a gente começa isso? Pela intimidade. E mexer na intimidade dói. Um bebê não tem como impedir. Quer ter uma vida plena em Deus? Baixe as mãos. Entrega as chaves para Jesus. Seja passivo. Obedeça sem questionar. Faça. Vai doer, irmão. Não vai que vai doer. A circuncisão não é fácil. Vai doer. Ele vai mexer onde ninguém sabe.
onde ninguém audita. Ele vai pôr a mão numa situação mais íntima tua, que você fala, isso aqui não. E vai exigir coisas que podem doer no início. Mas a intervenção será libertadora. Entrega a sua intimidade hoje. Eu gosto quando a palavra de Deus fala que é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Isso me mostra que Deus começou entregando tudo. E Deus está falando para você, entrega tudo. Entrega tudo. Sem pensar, sem deixar, mas eu vou deixar isso aqui porque caso eu vou deixar uma corda aqui, porque caso dê errado eu volto ali e seguro a corda. Deus não quer que você seja um escravo, se Ele já tornou você livre. Vamos ficar de pé nessa noite. Eu não sei como você está aqui hoje, mas Deus está falando para você hoje. Um encontro genuíno com Deus, uma fé genuína com Deus, é uma fé que entrega tudo, que tem uma mudança radical, que tem uma mudança transformadora. Olhe para dentro do teu coração nessa noite. O salmista ele diz, Senhor, sonda-me, ó Deus, e vê se existe um caminho mau, Senhor. Eu estou andando em algum caminho mau. Sonda meu coração, Tu conheces. Mais do que eu mesmo, o Senhor conhece. Seja resolvido no teu coração. Não tem que ter espaço para dúvidas. Se você tem dúvidas, alguma coisa está errada. Eu gosto de sempre analisar assim, Senhor, se o Senhor voltasse hoje, aonde eu estaria? E eu preciso ter a resposta e a plena convicção de onde eu estaria. Eu estaria com Ele. Mas se você sabe que a tua resposta seja, não sei, eu espero que com Deus, então alguma coisa está errada. Então tem alguma coisa que Deus quer tirar da tua vida hoje. E somente você pode entregar isso. Entrega a sua intimidade para Ele. Entrega aquilo que existe mais profundo teu. E fala, Senhor, eu entrego para o Senhor. Ainda que me doa. Eu não estou dizendo que vai ser fácil. Mas eu entrego para Ti, Senhor Jesus. Para que o Teu reino venha. Eu quero orar por você. E você sabe que essa palavra é para você. Eu convido você a vir à frente, para que a gente possa orar. Porque quando a gente tem uma atitude de reconhecimento, o Senhor honra. Quando a gente é sincero conosco e fala, Senhor, eu preciso, Senhor, porque eu sei, tem alguma coisa aqui ainda que precisa ser mudada. E eu quero que o Senhor mude radicalmente a minha vida. Talvez tenha alguma entrega que você tenha que fazer hoje. De falar, Senhor, eu preciso entregar essa situação aqui para o Senhor de uma vez por todas, para que eu possa viver a plenitude. Deus está falando, se voltares, volta para mim. Você sabe que você vive vagueando. Uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo. Deus quer que você seja constante na presença dEle. Eu vou começar a orar. Eu costumo dizer que sempre que é bênção, a gente gosta, nós somos os primeiros da fila que nós queremos ser abençoados. Mas quando a gente precisa reconhecer que a gente precisa de mais de Deus, é o momento mais difícil, sabe por quê? Porque até quando eu venho à frente, é eu falar para Jesus, o Senhor está mexendo na minha intimidade, Senhor, e é uma vergonha para mim. Talvez dizer que eu reconheço que tem algo que precisa mudar na minha vida.
Eu nunca vou esquecer o dia que eu aceitei Jesus de verdade. E quando foi feito o apelo e foi falado de erro, eu fui o primeiro. Eu não esperei insistir. Eu fui primeiro numa sala de escola infantil a puxar minha cadeira e falar: eu preciso mudar minha vida. Eu tinha 12 anos de idade, mas eu falei: com 12 anos de idade eu já fiz muita coisa errada e eu preciso mudar a minha vida. A palavra do Senhor fala assim: não endureça o vosso coração quando o Senhor falar com você. Por isso eu vou começar a orar. E os irmãos que estiverem aqui, vou pedir para os pastores, para os presbíteros orarem com esse irmão, com essa irmã. Porque o grande passo é você falar: Senhor, eu reconheço, eu preciso, renova a minha vida, Senhor.